Continuemos no tema Desenvolvendo uma Amizade com Deus, agora no 12º capítulo do livro Uma Vida com Propósitos. Você está perto de Deus o quanto você escolhe estar. Assim como para ter uma amizade com uma pessoa, você cultiva essa amizade, faz tudo para dar certo, você também deve ter esforços e gastar energias no empreendimento de ter uma amizade sincera com Deus. Isso exige de nós que compartilhemos experiências com Deus e sejamos totalmente honestos com Ele. Esse é o primeiro elemento fundamental para se desenvolver uma amizade com Deus mais profunda. Se mostre para Deus como você realmente é, com suas falhas, com suas limitações. Deus não nos exige perfeição, porque Ele sabe que somos imperfeitos. Faz parte da natureza humana ser imperfeito. Ainda bem que Ele não nos exige porque não conseguiríamos cumprir. Se não, observemos os amigos de Deus na Bíblia. Eles também não eram perfeitos. Olha só, Abraão meio que quis negociar com Deus quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus teve paciência com ele. Deus foi paciente também com Davi quando este o acusou de tê-lo abandonado. Jeremias acusou a Deus de o tê-lo enganado, mas Deus não o destruiu. Jó expressou sua amargura durante a provação pela qual passava e depois Deus o defendeu diante dos seus amigos que levantavam falsas acusações contra Jó. E Deus foi sincero com Moisés quando disse que não seguiria mais o povo de Israel até chegar à terra prometida em virtude da desobediência do povo. Mas ele não voltou atrás em relação à entrega da terra prometida. Todos esses exemplos de honestidade Deus enxerga como pessoas audaciosas, pessoas corajosas, de se revelarem como realmente são. Isso porque na verdadeira amizade deve haver transparência. Nós mesmos nos pegamos nos aborrecendo com Deus. Olhe à sua volta, no momento atual você vê quantas pessoas estão morrendo. O mundo está sendo destruído. Onde está Deus que não vê isso, que não faz nada? De uma coisa a gente tem que ter em mente: Deus sempre quer o melhor para nós. E muitas vezes Ele permite situações que a gente não entende. Ele sabe qual é o objetivo e até onde Ele quer chegar e qual a consequência disso. Nós não. Não posso afirmar que foi Deus quem enviou o vírus Covid-19, mas é certo que Deus o permitiu, porque sabemos que nenhuma folha sequer cai sem o consentimento de Deus. Uma coisa é certa: essa pandemia está nos fazendo refletir. Eu mesma fico observando várias notícias a ciência divulgou em relação à destruição do planeta. O homem, que é o único ser que destrói o seu próprio habitat, não parou de destruí-lo, não parou de fazer queimadas, afugentando os animais de seus habitats naturais. Não parou desenfreadamente em busca de riquezas, destruir a camada de ozônio e com isso fazer com que o aquecimento global ficasse elevado e destruindo as geleiras. Mas neste momento, o homem deve estar se vendo impotente, porque o homem está tendo que ficar confinado dentro de suas casas, enquanto a gente vê nos jornais noticiando vários animais livremente andando pelas ruas, desde cangurus, javalis, pavões, veados, macacos, búfalos, todos livremente caminhando pelas ruas e os homens dentro de suas casas. Isso não te faz pensar nem um pouco, porque no mínimo por esses dias a Terra está respirando melhor, está tendo um descanso. E eu pergunto a você: você consegue enxergar algo de bom nisso tudo? Se Deus que enviou o Covid-19, eu não posso afirmar. Mas é certo que nada acontece sem que Deus permita. Nem sequer uma folha de uma árvore cai sem a permissão dele. O que nos resta é somente esperar a vontade de Deus, esperar e confiar que Ele quer o melhor para nós. Portanto, em vez de ficarmos lamentando, amaldiçoando a Deus, devemos pedir a Ele que faça a vontade dEle e seja sincero com Deus. Diga como você se sente, seja honesto. Só assim você poderá se curar de algum ressentimento que você tenha com Deus. O livro de Salmos é repleto de honestidades. Lá encontramos discursos descontrolados, delírios, dúvidas, medos, ressentimentos, numa combinação com ação de graça, louvor, fé e adoração. Para este momento, é um excelente livro. Nós devemos obedecer a Deus na fé. Olha o que Cristo nos diz: vocês serão meus amigos
se fizerem o que eu ordeno. Já observaram que sempre tem uma condição? Não é simplesmente, Deus é bom, é poderoso, Ele me ama, ama toda a humanidade, somos todos filhos de Deus. Mas o que você está fazendo para Deus? Veja o que Jesus disse. Se fizerem o que ordeno, serão meus amigos. Podemos até ser amigos de Deus, mas não podemos nos comparar a Ele. É Ele o líder, sempre. E a nós resta-nos segui-lo. E Jesus quer que sejamos como Ele, assim como Ele foi com o Pai. Ele foi obediente, Ele seguiu tudo que Deus lhe ordenou. É por amor de Cristo que ajudamos os necessitados. Nos preocupamos com as vidas que não têm Deus e levamos a Sua palavra para que também sejam alcançadas e conservamos a nossa vida limpa. E aqui vale dizer que amor não é sentimento, é atitude. Lembra que Cristo nos diz para amar até os nossos inimigos? Ou você acha que há quem ame o seu inimigo de forma apaixonada? Eu, pelo menos, não acredito nisso. Vejamos que nós não conseguiríamos ter esse sentimento todo de amor por um inimigo, mas nós conseguimos com as nossas atitudes ter demonstração de amor. Mas na sua rotina você tem diversas oportunidades de praticar o amor, porque devemos valorizar o que Deus valoriza e nos entristecer com as coisas que entristecem a Deus e ficarmos exultantes em felicidade quando algo é feito para glorificar a Deus, para fazê-lo feliz. Olha o que Davi disse: o zelo pela tua casa me consome e os insultos dos que te insultam caem sobre mim. A primeira coisa que é mais importante para Deus, que é mais precioso, é a morte do seu filho na cruz por nós. E em segundo plano ele traz como muita importância nós trazermos pessoas para que também sejam salvas por ele. Os amigos de Deus contam a seus amigos sobre Deus. Tem pessoas que são cristãs, mas você jamais vê falando de Deus. Parece que tem vergonha de falar de Deus. Ou então é como se quisesse Deus só para si e não quer compartilhar com mais ninguém. Se algo é bom para nós, temos prazer em compartilhar, porque nós devemos desejar a Deus mais do que qualquer coisa. Davi expressou seu desejo por Deus com as palavras do tipo anelo, anseio, sede, fome, desejo. Jacó desejou tanto estar com Deus mais tempo que disse que só deixaria Deus ir depois que ele o abençoasse. E para Paulo, o que era mais importante, era primordial em sua vida, era a sua amizade com Deus. Não esqueça, ser amigo de Deus é uma escolha. Você quem escolhe o quão perto quer estar de Deus. Tem pessoas que nunca se aproximaram de Deus, nunca tiveram a amizade de Deus. Mas triste mesmo é ver pessoas que já conheciam o amor de Deus, já tinham a sua amizade e se afastaram. Infelizmente, eu sou um exemplo disso. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que não foi necessário Ele me fazer sofrer para que eu voltasse. Eu comecei a pedir a Ele que tocasse em mim através do seu Espírito Santo, que colocasse aquele ardor novamente no meu coração, aquele desejo de estar na presença dEle, o que antes eu já tinha tido. Mas houve um período que eu ia para a igreja muito fria. Eu ia por ir, eu cantava, eu orava, ouvia as pregações, mas o meu coração estava frio. Se você está afastado de Deus, você já tinha uma amizade com Ele, cuidado para que você não tenha que sofrer para poder reconhecer que você precisa de Deus. Porque o sofrimento é o combustível para que as pessoas corram para os pés de Deus. Já observou que às vezes até um ateu, no momento da angústia, na hora ali da morte, ele pede socorro para Deus? Devemos saber que nem sempre o sofrimento significa punição. Muitas vezes Deus permite uma doença, permite um sofrimento, para que você reconheça que você é impotente, que sem Ele você não é nada e venha pedir-lhe ajuda. E não veja isso como Deus te forçando a servi-lo, a estar com Ele. Veja isso como Deus é amor. Veja que um filho, quando erra, o pai coloca ali sentadinho, quietinho no canto dele, para ele perceber a bobeira que ele cometeu. E é isso que Deus faz, Ele nos coloca em nosso lugar, para você perceber que você não é nada sem Deus. E acredite, é por amor. E por trás de tudo isso, Ele quer te salvar. Ele quer que você saia de uma vida distante dEle e que ande ao lado dEle. Se você é uma dessas pessoas que deixou o primeiro amor esfriar na sua vida, faça como eu fiz, funcionou para mim.
pode funcionar para você. Comece a pedir: Espírito Santo de Deus, toca em mim, me faz arder novamente, faz arder o meu coração, me faz sentir a paixão em estar em tua presença. Estou falando isso porque eu sei. Minha irmã mesmo me falou que ainda não tinha voltado para congregar novamente porque ela ainda não tinha sentido aquele desejo. E eu também fiquei um longo tempo nessa situação, esperando sentir o desejo para voltar. E mesmo antes de voltar, eu comecei a orar e pedi sinceramente a Deus que tocasse em mim. E isso aconteceu. E essa forma de tomar atitude em voltar, mesmo sem ter sofrido para poder acontecer, é a melhor. Convenhamos que ninguém gosta de sofrer. Faça isso hoje mesmo, porque a relação mais importante que você pode ter na sua vida é a relação com Deus. Muito mais importante do que a relação com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus amigos. Então, você quer reatar sua amizade com Deus? Essa é uma relação que, se você quiser, pode durar para sempre. E por hoje é só. Ficamos então aqui com o tema: eu estou tão perto de Deus o quanto eu escolhi estar. O versículo para memorizar: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. E a reflexão: quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? Fiquem com Deus.